A pequena casa no final da rua era simples, mas acolhedora. As paredes estavam desgastadas pelo tempo, e os móveis, embora modestos, eram mantidos com cuidado por Ana, uma jovem mãe solteira de 28 anos. Seu filho, Davi, de apenas 6 anos, era a luz de sua vida. Naquela manhã, Ana acordou antes do amanhecer. O despertador tocou às 5h30, como sempre. Ela precisava preparar o café da manhã, arrumar Davi para a escola e ainda pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho como atendente em uma padaria no centro da cidade. Enquanto mexia o mingau na panela, seus pensamentos a levaram ao passado. O pai de Davi, Bruno, havia saído de suas vidas antes mesmo de o menino nascer. Quando soube da gravidez, ele desapareceu, deixando Ana com o coração partido e uma lista interminável de desafios pela frente. Mas Ana nunca permitiu que a dor do abandono definisse sua história. Ela era resiliente e determinada. Apesar de trabalhar longas horas, sempre encontrava tempo para brincar com Davi, ajudá-lo com as lições de casa e, mais importante, garantir que ele soubesse o quanto era amado. Um começo difícil. Naquela manhã, Davi parecia mais quieto do que de costume. Ele estava sentado à mesa, desenhando em seu caderno. Ana percebeu a expressão séria no rosto do filho e se ajoelhou ao lado dele. O que foi, meu amor? Aconteceu alguma coisa? Mãe, é que na escola, alguns meninos disseram que eu não tenho pai. Eles riram de mim. O coração de Ana apertou. Ela já esperava que esse momento chegaria, mas nada a havia preparado para lidar com a dor de Davi. Filho, sei que isso é difícil, mas quero que você saiba que somos uma equipe, você e eu. Eu te amo mais do que tudo neste mundo, e isso é o que importa, certo? Davi assentiu, mas Ana sabia que as palavras sozinhas não seriam suficientes para apagar as dúvidas que começavam a surgir na mente do garoto. A luta diária. Depois de deixar Davi na escola, Ana enfrentou o trânsito lotado rumo ao trabalho. A padaria estava sempre movimentada, e o dia passou em um piscar de olhos. Mas, no fundo, sua mente estava sempre com Davi. Na volta para casa, enquanto esperava pelo ônibus, Ana pegou seu celular e verificou o saldo bancário. As contas estavam acumuladas, e o dinheiro parecia evaporar antes do final do mês. A ideia de fazer um curso para melhorar sua qualificação profissional parecia cada vez mais distante. Quando finalmente chegou em casa, exausta, encontrou Davi dormindo no sofá. Ele segurava um desenho em que havia escrito "Minha mãe, minha heroína". Ana segurou as lágrimas. Apesar de todas as dificuldades, ela sabia que estava criando um menino com um coração puro e cheio de amor. Uma visita inesperada. Naquela noite, enquanto organizava os papéis em cima da mesa, Ana encontrou uma carta que havia chegado alguns dias antes. Era da escola de Davi, convidando os pais para uma reunião de integração. Ana suspirou, sabendo que seria mais uma situação em que estaria cercada por famílias completas, algo que ela sempre temeu. Mas, desta vez, algo diferente estava prestes a acontecer. No dia seguinte, na escola, Ana notou um homem elegante conversando com a professora de Davi. Ele parecia estar no final dos 30 anos, com um sorriso amigável e uma postura confiante. Quando a professora viu, acenou e disse: "Ana, este é Eduardo. Ele é pai do Gabriel, colega de Davi. Estávamos discutindo sobre a atividade de pais e filhos que faremos no próximo mês." Eduardo estendeu a mão para cumprimentá-la. "Prazer, Ana. O Gabriel fala muito sobre o Davi. Parece que eles se dão muito bem." Ana sorriu timidamente, mas não conseguiu evitar um pensamento. Por que aquele homem, aparentemente tão bem-sucedido, estava sozinho em um evento escolar? Eduardo era um homem carismático, e sua presença causava impacto sem que ele precisasse fazer muito esforço. Durante a conversa breve na reunião escolar, Ana sentiu uma mistura de curiosidade e cautela. Afinal, havia muito tempo desde que ela tinha se permitido confiar em alguém. Enquanto os pais discutiam as atividades da escola, Eduardo observou Ana com descrição. Ela era gentil e atenciosa com todos, mas também parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Havia algo na postura dela que o fez sentir vontade de saber mais. "Então, Ana", ele perguntou, com um sorriso amistoso, "Davi já comentou sobre o meu Gabriel. Parece que eles se tornaram melhores amigos." Ana sorriu, um pouco sem jeito. "Sim, ele fala muito sobre o Gabriel. Diz que é um ótimo parceiro de futebol no recreio." Eduardo riu. "Ele também diz que Davi é o cérebro da dupla. Sempre tem as melhores ideias para os jogos." Por um instante, Ana relaxou. Era bom ouvir elogios ao filho, especialmente em meio aos desafios diários. Um convite inesperado. No final da reunião, Eduardo se aproximou mais uma vez.
Eu sei que isso pode soar um pouco inesperado, mas, como os meninos se dão tão bem, que tal marcarmos algo no final de semana? Um passeio no parque ou um piquenique? Eles podem brincar, e você e eu podemos conversar. Ana hesitou. Embora a ideia fosse simples e inocente, ela não estava acostumada a esse tipo de interação. Desde que Bruno a abandonara, ela havia criado uma barreira em torno de si mesma. Não sei, tenho uma rotina bem cheia. Eduardo percebeu a hesitação e não insistiu. Sem pressa. Se mudar de ideia, me avise. Aqui está meu número. Ele entregou um cartão com seu contato, e Ana o guardou no bolso sem prometer nada. Uma reflexão noturna. Naquela noite, enquanto Davi dormia, Ana pensou sobre o dia. Eduardo parecia sincero e genuíno, mas algo dentro dela gritava que era melhor não confiar. Ela estava acostumada a lutar sozinha e, por mais gentil que Eduardo fosse, não queria depender de ninguém. No entanto, ela também pensou em Davi. O menino merecia ter momentos de alegria e despreocupação, e um simples passeio no parque poderia ser algo bom para ele. Com um suspiro profundo, Ana pegou o cartão do bolso e mandou uma mensagem curta. Oi, Eduardo. Aqui é a Ana, mãe do Davi. Sobre o passeio, vamos tentar sim. Qual o horário? A resposta veio em questão de segundos. Fico feliz. Que tal sábado às 10 horas no Parque das Mangueiras? Eu levo os lanches. O dia do passeio. O sábado chegou ensolarado, e Ana e Davi chegaram ao parque exatamente no horário combinado. Eduardo e Gabriel já estavam lá, com uma toalha estendida na grama e uma cesta cheia de guloseimas. Davi e Gabriel correram para brincar assim que se viram, enquanto Ana e Eduardo ficaram observando de longe. É bom ver como eles se divertem, disse Eduardo. Gabriel é filho único, e acho que ele se sente solitário às vezes. Davi também é meu único filho. Tento ser tudo para ele, mas às vezes sinto que não é suficiente. Eduardo olhou para ela com empatia. Você faz o melhor que pode, Ana. E pelo que vejo, Davi é um menino incrível. Isso diz muito sobre você. Ana ficou em silêncio por um momento, tocada pelas palavras dele. Ninguém a elogiava desse jeito há muito tempo. Uma revelação súbita. Enquanto as crianças brincavam, Eduardo começou a compartilhar um pouco de sua história. Ele era viúvo há 3 anos, desde que sua esposa havia falecido em um acidente de carro. Desde então, sua prioridade era criar Gabriel e garantir que ele tivesse uma vida plena. Ana ficou surpresa com a abertura dele. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas descobri que a vida continua, e precisamos encontrar forças onde nem sabíamos que existiam. As palavras de Eduardo tocaram algo dentro de Ana. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava tão sozinha quanto pensava. O sol brilhava no céu, e o som das risadas das crianças preenchia o ar. Davi e Gabriel corriam pelo parque, inventando brincadeiras enquanto Ana e Eduardo continuavam conversando. O encontro, inicialmente pensado para as crianças, começou a se tornar um momento importante para Ana. Eduardo era cativante, mas não de maneira exagerada. Ele ouvia com atenção e falava de forma sincera. Ana percebeu que, apesar de todo o peso que carregava, havia uma leveza nas palavras dele que parecia aliviar a tensão que ela sentia constantemente. A simplicidade do agora. Enquanto observava os meninos, Eduardo pegou um sanduíche da cesta e ofereceu a Ana. Experimente, fui eu mesmo quem fiz. Ana aceitou, um pouco surpresa. Não sabia que você cozinhava. Tenho aprendido. Depois que a vida me colocou nessa jornada solo, precisei dominar algumas habilidades. Ela sorriu, impressionada com a humildade. Eu entendo bem o que é isso. É difícil, mas também faz a gente descobrir forças que nem sabia que tinha. Eduardo olhou para ela com um brilho nos olhos. Exatamente. Você fala como alguém que já venceu muitas batalhas. Ana desviou o olhar para Davi, que ria com Gabriel. Acho que cada dia é uma batalha nova. Uma surpresa para Davi. Quando a tarde começou a chegar ao fim, Eduardo chamou os meninos. Gabriel, Davi, venham aqui. Tenho algo para vocês. Curiosos, os meninos correram até a toalha onde os adultos estavam sentados. Eduardo tirou 2 camisetas idênticas da cesta, com o desenho de um super-herói que ambos adoravam. Isso é para vocês. Achei que seria divertido terem algo que simbolize essa amizade. Davi ficou radiante ao receber o presente, mas olhou para Ana antes de aceitar, como se pedisse permissão. Ana assentiu com um sorriso. Obrigado, tio Eduardo, disse Davi, abraçando a camiseta. Gabriel riu. Agora somos uma dupla de heróis de verdade. Uma conversa reveladora. Depois que as crianças voltaram a brincar,
Eduardo olhou para Ana com seriedade. Sabe, eu hesitei muito antes de sugerir esse encontro. Não sabia como você reagiria. Por quê? Ana perguntou, surpresa. Porque nem todos estão abertos a construir novas conexões, especialmente quando estão acostumados a enfrentar tudo sozinhos. Ana respirou fundo, sentindo que ele a compreendia mais do que ela estava disposta a admitir. É difícil confiar, Eduardo. Depois de tanto tempo dependendo apenas de mim mesma, é estranho deixar alguém entrar. Ele assentiu, compreensivo. Eu entendo. Mas às vezes, permitir que outras pessoas façam parte da nossa jornada pode trazer uma nova força, sabe? Não estamos destinados a carregar tudo sozinhos. Ana sentiu o peso das palavras dele. Era como se ele tivesse colocado em voz alta algo que ela sempre quis acreditar, mas nunca teve coragem de aceitar. Os meninos armam um plano. Enquanto isso, Gabriel e Davi, cheios de energia, começaram a cochichar entre si. Eles planejavam uma pequena surpresa para os adultos. Subiram em uma árvore próxima e começaram a fingir que eram super-heróis salvando o dia. Tio Eduardo, mamãe, olhem para nós! Gritou Davi, acenando de um galho baixo. Eduardo levantou-se rapidamente, rindo. Vocês dois estão se divertindo tanto que é quase perigoso. Gabriel gritou de volta. Não se preocupe, temos poderes especiais. A cena fez Ana rir alto, algo que não fazia há muito tempo. O riso era espontâneo e cheio de vida, e Eduardo percebeu o quanto isso a deixava ainda mais bonita. Um dia que ficou na memória. Quando o dia finalmente chegou ao fim, Ana e Davi se despediram de Eduardo e Gabriel. Enquanto caminhavam para casa, Davi segurava firmemente a camiseta que havia ganhado. Mamãe, o tio Eduardo é muito legal, né? Ele é, sim, respondeu Ana, pensativa. Davi sorriu. Será que podemos brincar com o Gabriel de novo? Ana olhou para o filho e percebeu o quanto ele estava feliz. Talvez, permitir que pessoas como Eduardo entrassem em suas vidas não fosse uma ideia tão ruim. A noite caiu, e o apartamento simples de Ana se encheu de silêncio após um dia tão animado. Enquanto Davi dormia profundamente com a camiseta nova dobrada ao lado de sua cama, Ana ficou na sala, perdida em pensamentos. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Não estamos destinados a carregar tudo sozinhos. Ana sabia que ele tinha razão, mas aceitar ajuda ou mesmo se abrir era algo que ela evitava há muito tempo. Criar Davi sozinha tinha sido uma luta constante, e confiar em alguém sempre parecia arriscado demais. A caixa do tempo. Sem conseguir dormir, Ana abriu uma pequena caixa de madeira que guardava no fundo de seu armário. Era onde ela mantinha memórias de seu passado, fotos antigas, cartas e objetos que simbolizavam momentos importantes. Entre os itens, estava uma foto dela com seus pais. Eles estavam em frente à antiga casa de sua infância, sorrindo para a câmera. Ana passou os dedos pela imagem, lembrando-se de como as coisas eram antes de tudo desmoronar. Seu pai, um homem trabalhador e amoroso, havia falecido quando ela era adolescente. A ausência dele deixou um vazio imenso, e a relação com sua mãe nunca foi a mesma. Quando Ana engravidou de Davi, jovem e sem apoio, precisou se afastar da família para construir sua própria vida. Será que minha mãe pensava em mim? Ana se perguntou, olhando para o relógio. Fazia anos que ela não ligava, não por falta de amor, mas por medo do julgamento. Uma mensagem surpreendente. O som do celular interrompeu seus pensamentos. Ana pegou o aparelho, imaginando quem poderia ser aquela hora. Era uma mensagem de Eduardo. Espero que você e Davi tenham chegado bem. Gabriel falou de vocês o caminho todo. Foi um ótimo dia. Obrigado por aceitar o convite. Ana sorriu levemente e respondeu. Nós chegamos bem, sim. Obrigada por nos proporcionar um dia tão especial. Davi adorou. A resposta veio quase imediatamente. Que bom. Precisamos repetir. Boa noite, Ana. Ela colocou o celular de lado, mas seu coração estava aquecido. Talvez, Eduardo realmente quisesse algo mais do que apenas uma amizade casual. O reflexo da maternidade. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, Davi entrou na cozinha ainda sonolento, mas com um grande sorriso no rosto. Mãe, você acha que o tio Eduardo gosta de brincar como eu e o Gabriel? Ana riu da pergunta repentina. Acho que sim, filho. Ele parece gostar muito de passar tempo com vocês. Então ele é legal, disse Davi, mordendo um pedaço de pão. Observando o filho, Ana sentiu uma onda de gratidão. Apesar das dificuldades, ela tinha Davi, e isso era mais do que suficiente. Mas uma parte dela começou a considerar a possibilidade de que talvez sua vida pudesse ser mais completa se ela permitisse que outras pessoas entrassem.
Eduardo faz um convite. No fim da tarde, Ana recebeu outra mensagem de Eduardo. Desta vez, era um convite. Ana, estou organizando um piquenique com outras famílias do bairro no próximo fim de semana. Acho que Davi e você iriam gostar. O que acha? Ana hesitou. Participar de algo assim era um passo fora de sua zona de conforto. Mas, antes que pudesse racionalizar demais, respondeu: parece uma boa ideia. Pode contar com a gente. A preocupação com o futuro. Com o fim do dia se aproximando, Ana decidiu levar Davi para brincar no pequeno parque perto de casa. Enquanto ele se divertia no escorregador, Ana sentou-se em um banco e começou a pensar no que o futuro poderia trazer. Ela sabia que ainda havia muito a resolver, especialmente em relação à sua mãe e ao passado que evitava. Mas, por enquanto, decidiu focar no presente. Eduardo estava entrando na vida deles de maneira inesperada, e ela não sabia ao certo como isso terminaria. Mas, ao olhar para Davi, que brincava alegremente, Ana percebeu que talvez, só talvez, fosse hora de começar a acreditar novamente nas pessoas. O dia do piquenique chegou, e o parque comunitário estava repleto de cores, risadas e o som de crianças brincando. Ana estava nervosa. Não frequentava eventos sociais há muito tempo, e a ideia de estar rodeada por tantas pessoas desconhecidas a deixava desconfortável. Davi, por outro lado, estava radiante. Ele carregava sua bola de futebol e falava sem parar sobre como ia mostrar suas habilidades a Gabriel e às outras crianças. Mãe, será que vai ter suco de uva? Perguntou ele, ansioso. Provavelmente. E bolo também, respondeu Ana, tentando disfarçar o nervosismo com um sorriso. Eduardo recebe Ana e Davi. Eduardo estava perto de uma grande toalha xadrez estendida sob uma árvore. Ele sorriu ao ver Ana e Davi se aproximando. Que bom que vocês vieram, disse ele, genuinamente animado. Gabriel está ali com as crianças. Vai, Davi, ele estava te esperando. Davi correu para o grupo de crianças, e Ana ficou com Eduardo. Ele a apresentou a algumas pessoas, mas não demorou para que a conversa fluísse naturalmente entre os dois. Então, piqueniques são a sua especialidade? Ana brincou. Não exatamente, respondeu Eduardo, rindo. Mas gosto de reunir as pessoas. Acho que nos esquecemos de como é importante estar em comunidade. Uma conversa sincera. Enquanto as crianças brincavam, Eduardo e Ana sentaram-se sob a sombra da árvore. Ele parecia curioso sobre ela, mas respeitou os limites, deixando que Ana compartilhasse apenas o que quisesse. Às vezes, é difícil confiar nas pessoas, disse Ana, desviando o olhar. Quando você está sozinha por muito tempo, aprende a se proteger. Eduardo assentiu, compreendendo. E quando aparece alguém que quer estar ao seu lado? Ele perguntou, com um tom suave. Ana o encarou, surpresa. Havia algo em Eduardo que fazia com que ela se sentisse segura, mas, ao mesmo tempo, vulnerável. Acho que ainda estou aprendendo a lidar com isso, admitiu ela. O passado bate à porta. Enquanto os adultos conversavam, Davi e Gabriel se aproximaram, exaustos de tanto brincar. Gabriel trazia uma foto antiga em mãos, que havia encontrado em uma bolsa de Eduardo. Olha só, tio. Quem é essa? Perguntou o menino, mostrando a imagem. Era uma foto de Eduardo com uma mulher jovem e uma menina pequena, de cabelos cacheados. Ana ficou intrigada. Quem são elas? Perguntou, curiosa. Eduardo hesitou por um momento antes de responder. Essa é minha irmã mais velha e a filha dela. Elas não moram mais aqui. Foi uma época complicada. Ana percebeu a tristeza na voz dele, mas não insistiu. Eduardo rapidamente mudou de assunto, chamando as crianças para comerem. Davi faz uma descoberta. Enquanto as crianças comiam, Davi se aproximou de Ana com algo na mão. Era um chaveiro em forma de estrela que ele havia encontrado perto da bolsa de Eduardo. Mãe, olha, posso ficar com isso? Ana olhou para Eduardo, que parecia surpreso ao ver o objeto. Pode ficar, Davi. Era da minha sobrinha, mas acho que ela ficaria feliz em saber que você gostou. Aquele pequeno gesto tocou Ana. Eduardo não apenas entendia o valor das coisas simples, mas também parecia estar disposto a compartilhar partes de si mesmo, mesmo as mais dolorosas. Um convite inusitado. No fim do dia, enquanto todos começavam a recolher suas coisas, Eduardo fez uma proposta inesperada. Ana, pensei em levar as crianças ao aquário da cidade no próximo fim de semana. É uma viagem curta, mas acho que eles vão adorar. O que acha? Ana hesitou. Era raro alguém se oferecer para incluir ela e Davi em algo tão especial. Vou pensar, mas obrigada pelo convite, respondeu,
com um sorriso tímido. Reflexões noturnas. Naquela noite, enquanto colocava Davi para dormir, Ana se pegou pensando em como sua vida havia mudado nas últimas semanas. Eduardo parecia trazer algo que ela nem sabia que precisava, um sentimento de pertencimento. No entanto, ela sabia que ainda havia muitas questões a serem resolvidas, especialmente em relação ao passado que tentava esconder. Enquanto apagava a luz do quarto de Davi, ela se perguntou: até onde estou disposta a deixar essa mudança acontecer? A semana passou mais rápido do que Ana esperava. Os dias eram ocupados pelo trabalho no café, as tarefas escolares de Davi e, agora, os encontros casuais com Eduardo, que começavam a fazer parte de sua rotina. Apesar disso, Ana sentia uma inquietação crescente. Algo sobre a história de Eduardo, especialmente a foto da mulher e da criança, não saía de sua mente. O café revela segredos. Na quinta-feira à tarde, Eduardo apareceu no café. Ele não costumava ir durante a semana, e a visita pegou Ana de surpresa. Pensei em tomar um café e te fazer companhia, disse ele, sorrindo. Você está se arriscando. Meu chefe pode não gostar, brincou Ana, enquanto preparava um cappuccino. Eles conversaram casualmente, mas Ana percebeu que Eduardo parecia hesitante, como se quisesse falar algo importante. Finalmente, ele perguntou: você pensou sobre o convite para o aquário? Ana sorriu, mas sua resposta foi cautelosa. Ainda não sei, Eduardo. É algo novo para mim. Confiar assim. Ele assentiu, respeitando o tempo dela, mas antes de sair, deixou um envelope sobre o balcão. Só achei que você deveria saber. Ana esperou até o fim do expediente para abrir o envelope. Dentro, havia uma carta e outra foto, dessa vez de Eduardo com a mulher da foto anterior, mas sem a criança. A carta era um relato sincero sobre como ele havia perdido o contato com a irmã depois de um grande desentendimento familiar. Ele confessava sentir culpa e arrependimento por ter se afastado. Reflexões e dúvidas. A carta mexeu profundamente com Ana. Ela via em Eduardo um reflexo de seus próprios erros. Quantas vezes ela mesma havia se afastado de pessoas importantes por medo ou orgulho. Naquela noite, sentada na mesa da cozinha enquanto Davi dormia, Ana escreveu uma carta de resposta para Eduardo. Era algo que ela não fazia há anos, abrir-se sobre seus próprios medos. Eduardo, sua história me tocou mais do que posso expressar. Também tenho coisas no meu passado que evito enfrentar. Talvez possamos aprender juntos a lidar com isso. O sábado chega. No sábado de manhã, Ana decidiu que ela e Davi iriam ao aquário. Foi uma decisão difícil, mas ela sabia que precisava sair da sua zona de conforto. Davi, como sempre, estava eufórico com a ideia. Eduardo passou para buscá-los em seu carro, e o passeio foi cheio de risadas e descobertas. O aquário era fascinante, e ver Davi tão feliz trouxe uma alegria genuína a Ana. Um momento de conexão. No fim do passeio, enquanto as crianças observavam um tanque cheio de raias, Eduardo se aproximou de Ana. Obrigado por confiar em mim hoje. Sei que não é fácil. Ana sorriu, e pela primeira vez sentiu que podia baixar a guarda. Obrigada por não desistir. Eduardo segurou sua mão por um momento, mas antes que pudessem dizer algo mais, Davi correu até eles com Gabriel, os rostos iluminados por sorrisos. Mãe, você viu? A raia me cumprimentou. Todos riram, e o momento foi leve e natural, mas Ana sabia que algo maior estava se formando ali. Uma revelação inesperada. De volta ao parque onde haviam começado o dia, Eduardo deixou Gabriel brincando com Davi e chamou Ana para uma conversa. Ele parecia tenso. Ana, preciso te contar algo. Sei que pode parecer estranho, mas sinto que estamos construindo algo importante, e quero ser transparente. Ana ficou apreensiva. O que foi, Eduardo? Ele respirou fundo antes de falar. Minha irmã. Ela é a razão pela qual eu me mudei para cá. Estou tentando reencontrá-la. Acho que ela pode estar mais perto do que eu imaginava. Ana não soube como reagir. Havia algo nos olhos de Eduardo que parecia suplicar por compreensão. Mas por que ele estava contando aquilo para ela agora? Enquanto as palavras dele ecoavam em sua mente, Ana percebeu que o passado de Eduardo talvez tivesse mais a ver com ela do que poderia imaginar. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma sensação estranha. A conversa com Eduardo no parque havia marcado mais do que ela esperava. O que ele havia dito sobre sua irmã e o motivo de sua mudança para a cidade ainda ecoava em sua mente. Ela se sentia dividida entre o desejo de apoiar Eduardo e a necessidade de proteger seu próprio coração e o de Davi. A necessidade de respostas. Ana sabia que precisava entender mais sobre o que estava acontecendo. Ela não gostava de ficar com perguntas sem respostas, e a história de Eduardo parecia incompleta.
O fato de ele não mencionar mais nada sobre irmã depois daquele dia só aumentava sua ansiedade. Durante o café da manhã, ela decidiu que iria atrás de mais informações. Davi, você gostaria de ir ao parque hoje mais tarde? Ela perguntou com um sorriso forçado. Sim, mãe. Quero correr como o super-herói. Enquanto ele se preparava, Ana pensava em como poderia abordá-lo sem parecer intrusiva. Ela não queria que ele se sentisse pressionado, mas seu instinto dizia que havia algo mais por trás das palavras de Eduardo. Uma visita surpreendente. O dia passou tranquilamente até que, no final da tarde, Ana recebeu uma visita inesperada. Era Eduardo, que parecia um pouco mais tenso do que o normal. Ele pediu para conversar, e ela, mesmo com o coração apertado, o convidou para um café na varanda de sua casa. Ana, tenho algo importante para te contar, começou Eduardo, olhando para ela com um olhar sério. Ela o observou atentamente, sentindo que aquele momento poderia mudar tudo. Eu te ouvi, mas ainda não entendi tudo, Eduardo. O que está acontecendo? Por que você disse que sua irmã está perto, mas não compartilhou mais nada? Ele hesitou, mexendo nas mãos antes de responder. A verdade é que estou procurando minha irmã. Ela desapareceu anos atrás, depois de um grande desentendimento familiar. Eu me distanciei de todos, até que algo me fez perceber que eu precisava encontrar ela, custasse o que custasse. Ana ficou em silêncio por um momento, tentando entender o peso das palavras dele. Então, é isso. Você está aqui, em busca dela, sem saber onde ela está? Ele assentiu. Sim. Mas não é só isso. O que vou te contar agora, talvez você não consiga entender completamente, mas preciso ser honesto com você. Eu não estou só atrás de minha irmã. Eu também estou atrás de respostas sobre o que aconteceu com a nossa família. Algo aconteceu, e eu preciso saber a verdade. Revelação de um mistério. Ana sentiu um frio na espinha. Eduardo estava abrindo uma ferida do passado, e as palavras dele estavam criando um peso no ar. O que ele estava dizendo não era apenas sobre ele ou sua irmã. Havia algo maior ali, algo que, de alguma forma, estava conectado ao seu próprio passado, embora ela ainda não soubesse como. Você está falando de algo que aconteceu na sua família, mas o que isso tem a ver com você, Eduardo? Ana perguntou, sentindo a tensão crescer. Ele olhou para ela, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. O que aconteceu com minha irmã não foi apenas uma briga. Ela sumiu de uma maneira que ninguém conseguiu explicar. Eu não estou apenas procurando ela. Eu estou procurando a verdade. E talvez, só talvez, você possa me ajudar a encontrá-la. Ana engoliu em seco. A ideia de se envolver mais profundamente na vida de Eduardo era aterradora. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia ignorar a sensação de que a história dele estava entrelaçada com a sua de alguma forma. O passo decisivo. Eduardo olhou para ela com um olhar desesperado, e Ana sentiu uma onda de empatia misturada com insegurança. O peso da situação estava claro. Ela não podia mais se afastar, mas também sabia que tinha que ser cuidadosa. Eu não sei o que fazer, Eduardo. Eu tenho Davi para pensar. O que você me está pedindo é algo grande demais. Eu não posso simplesmente mergulhar nisso sem saber o que realmente está em jogo. Ele a olhou fixamente, como se estivesse esperando por algo mais. Eu entendo, Ana. Mas te peço, não me abandone nessa busca. Se você souber de algo que possa me ajudar, qualquer coisa, por favor, me avise. Eu não posso fazer isso sozinho. Ana respirou fundo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que não poderia controlar. Mas ela também sabia que não poderia virar as costas para a dor e a busca de alguém que, de alguma forma, já fazia parte de sua vida. Os dias seguintes se passaram em um turbilhão de emoções e reflexões. Ana não conseguia parar de pensar no pedido de Eduardo e na tensão crescente entre eles. Algo em sua mente insistia para que ela ajudasse, para que se envolvesse na busca dele, mas o peso de suas responsabilidades como mãe a impedia de tomar uma decisão precipitada. Ela sentia que estava à beira de algo grande, mas não sabia se estava pronta para enfrentar tudo o que viria com isso. O contato inesperado. Foi então que, 3 dias depois da conversa com Eduardo, Ana recebeu uma mensagem de número desconhecido. Seu coração disparou ao ver que era uma mensagem de texto, algo curto, mas com um impacto profundo. Eu sei quem você é. Estou mais perto do que imagina. Ana sentiu um calafrio subir pela espinha. Quem estava por trás da mensagem? Era alguém de seu passado? Ou, pior, alguém que sabia de algo relacionado à busca de Eduardo? Ela olhou para o celular, sem saber o que fazer. A sensação de ser observada a fez sentir um vazio crescente no peito. Deveria contar a Eduardo.
Ou esse era um aviso de que ela estava se metendo em algo muito maior do que imaginava? Com a mente acelerada, Ana decidiu que precisava investigar mais. Não podia ignorar o que estava acontecendo, mas também não podia agir sem ter respostas. Encontro misterioso. Naquela noite, ela tomou a decisão de ir até o parque onde havia se encontrado com Eduardo dias antes. Talvez lá encontrasse alguma pista sobre quem poderia estar por trás da mensagem. Ao chegar, o ambiente parecia vazio e silencioso, mas uma sensação estranha a envolveu. O vento frio soprava, e as luzes do parque piscavam intermitentemente, criando sombras que pareciam ganhar vida própria. Ana caminhou até o banco onde ela e Eduardo haviam conversado. Olhou em volta, mas não viu ninguém. Foi então que uma figura apareceu à distância, se aproximando lentamente. Ela reconheceu aquele rosto imediatamente, embora não soubesse o nome. Era uma mulher, vestida de forma simples, mas com uma expressão que parecia saber mais do que deveria. Ana, você está procurando respostas, não está? A mulher disse, interrompendo o silêncio da noite. Ela ficou paralisada por um momento. Quem era aquela mulher? Como sabia seu nome? Quem é você? Ana conseguiu perguntar, a voz tremendo. A mulher deu um passo à frente, seus olhos fixos em Ana. Meu nome é Clara, e eu conheço bem a história de sua família. O que você está buscando vai mexer com tudo o que você conhece, Ana. E não posso deixar você seguir sozinha. Ana sentiu seu estômago apertar. O que você quer dizer com isso? Clara olhou para os lados, certificando-se de que ninguém mais estava por perto. Eduardo não sabe de tudo. Há coisas que ele ainda não entendeu, e você, Ana, tem um papel crucial nessa história. Se você realmente quer ajudar Eduardo, precisa entender o que está por trás do desaparecimento de sua irmã. E, para isso, vai precisar de coragem. O coração de Ana disparou. Ela não estava preparada para ouvir aquilo. Algo em suas palavras era envolvente, como se Clara tivesse as chaves para um enigma que ela nem sabia que existia. Mas o que exatamente ela sabia? A escolha. Clara deu mais um passo em direção a Ana. Eu não posso te dar todas as respostas agora, mas posso te ajudar a encontrar o que você precisa. Mas você precisa tomar uma decisão agora. Ana, se você continuar, não há volta. Você vai ser envolvida nisso até o fim, e os riscos são altos. Ana fechou os olhos por um instante, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A dor no peito aumentava. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma irreversível, mas não tinha certeza se estava pronta para isso. Ela olhou para Clara, que parecia ter certeza do que estava dizendo. O que você quer de mim? Perguntou Ana, a voz baixa. Clara sorriu, mas de uma forma triste, como se já soubesse a resposta. Eu quero que você faça a escolha de continuar, de ajudar Eduardo. Você está mais ligada a essa história do que imagina. O que acontece com ele, acontece com você também. E o que você está prestes a descobrir pode destruir tudo o que você conhece. Ana sentiu um peso imenso em seu coração. Ela sabia que o caminho à frente seria perigoso, mas o que a mulher dizia parecia fazer sentido. Ela estava presa a essa história de um jeito que não entendia completamente. A busca de Eduardo pela irmã era mais do que uma simples busca familiar. Era algo mais profundo e perigoso. Eu vou ajudá-lo, disse Ana, sem saber se tomava a decisão certa, mas sentindo que não tinha outra escolha. Clara assentiu. Então, estamos prontas para o que vem a seguir. Após a decisão de Ana, a noite continuou, mas o peso sobre seus ombros parecia ainda mais denso. Clara olhou com uma expressão que misturava preocupação e algo mais profundo, como se visse além do que os olhos de Ana podiam perceber. Elas ficaram em silêncio por um momento, enquanto o vento noturno sussurrava entre as árvores do parque. Clara finalmente quebrou o silêncio, seu tom grave e sério. O que você está prestes a descobrir, Ana, não será fácil de engolir. A história de Eduardo está ligada ao seu próprio passado. Não só ao dele, mas ao seu também. Você tem uma conexão com essa busca de uma forma que nem imagina. Ana sentiu uma sensação de gelo na espinha. Como assim sua história estava ligada à de Eduardo? Ela sabia que Eduardo tinha perdido sua irmã, mas nunca havia imaginado que sua própria vida poderia ter qualquer ligação com isso. Ela queria perguntar mais, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Clara continuou, caminhando lentamente ao lado de Ana. Sua mãe, Ana, ela esteve envolvida nisso tudo. Mais do que você sabe. Ela fez escolhas que a afetaram e a você também, e agora, o que estamos tentando entender são as consequências dessas escolhas. Eduardo está na busca pela irmã, mas o que ele não sabe é que a sua mãe, em algum ponto do passado, teve um papel crucial na história da irmã dele. Ana parou de andar,
seu corpo estacando no lugar. Sua mãe? Ela sempre soubera que a relação com sua mãe não era das mais simples, mas nunca imaginara que algo tão sombrio estivesse escondido no passado dela. Não, isso não pode ser verdade. Minha mãe sempre foi tão normal. Ela nunca falou sobre nada disso. Clara olhou para ela com um olhar penetrante, como se soubesse exatamente o que Ana estava pensando. Você não sabe tudo sobre a sua mãe. E o que você vai descobrir agora vai mudar sua percepção sobre ela para sempre. Não é apenas sobre Eduardo, Ana. É sobre todas as escolhas que fizeram e o que elas geraram. O coração de Ana batia forte. Ela não sabia se estava pronta para ouvir mais. Ela não estava preparada para desenterrar segredos tão profundos sobre sua própria mãe. Mas, ao mesmo tempo, uma força inexplicável a empurrava para frente. Ela precisava saber a verdade. Não só para ajudar Eduardo, mas para entender o que estava acontecendo com sua própria vida. O que você está me dizendo é que minha mãe tem alguma ligação com o desaparecimento da irmã de Eduardo. Isso não faz sentido. Clara suspirou, como se já tivesse esperado essa reação de Ana. Ela parou de andar e olhou Ana diretamente nos olhos. Sim, faz. Sua mãe esteve em contato com a irmã de Eduardo antes do desaparecimento dela. E as consequências dessa conexão estão prestes a se revelar. O que aconteceu naquela época e o que sua mãe fez para tentar proteger você e a si mesma, só vocês duas poderão descobrir agora. Ana estava atônita. Ela sentia como se estivesse se afogando em um mar de perguntas sem respostas. Sua mãe, alguém que ela sempre acreditou conhecer completamente, agora parecia ser uma estranha. O que ela havia feito? Que segredos estavam enterrados tão profundamente? Mas por que minha mãe nunca falou sobre isso? Por que ela esconderia algo assim de mim? Ana perguntou, quase desesperada por uma explicação. Clara deu um suspiro longo e pesado, antes de responder. Às vezes, as pessoas fazem coisas que acreditam ser para proteger os outros. Sua mãe não sabia como lidar com a verdade. Talvez ela achasse que era melhor você viver sem saber a história completa. Mas você está sendo arrastada para isso agora, e a única maneira de entender tudo é aceitar que o passado dela e o seu estão entrelaçados de uma forma que você nunca imaginou. A mente de Ana estava uma bagunça. Ela sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Cada palavra de Clara parecia quebrar o alicerce de sua vida até aquele momento. Ela não sabia o que pensar. Como tudo isso estava acontecendo tão rápido? E o que mais ela teria que descobrir? Então, o que eu faço agora? Como posso ajudar Eduardo se eu não sei nem o que aconteceu com minha própria mãe? Clara olhou para ela com uma expressão séria. Você tem que começar a procurar as respostas. E eu vou ajudar você a encontrar. Vamos descobrir o que realmente aconteceu, e o papel que sua mãe teve nisso. Só então, você poderá ajudar Eduardo. Ana sentiu uma onda de determinação crescer dentro de si. Ela não sabia onde essa jornada levaria, mas uma coisa estava clara: ela não poderia mais voltar atrás. O passado estava gritando para ser descoberto, e as peças que faltavam finalmente estavam à vista. Ela olhou para Clara, sentindo que algo muito maior estava prestes a acontecer. O futuro dela, de Eduardo e de sua mãe, estava prestes a ser revelado. Ana sentou-se em silêncio, encarando o telefone. As palavras de sua mãe ainda estavam frescas em sua mente, como uma ferida aberta que não podia ser ignorada. Ela sabia que agora, mais do que nunca, precisava agir rápido. Eduardo ainda estava em busca da irmã, e as peças desse quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de maneira desconcertante. Enquanto ela refletia sobre o que fazer a seguir, uma mensagem apareceu em sua tela. Era de Clara, sua amiga de confiança, que a tinha alertado sobre o passado misterioso de sua mãe. Clara sabia que Ana estava se aproximando da verdade, mas também sabia dos riscos que isso envolvia. Você precisa se afastar, Ana. Eles estão te observando. Isso não é mais seguro. Ana ficou paralisada ao ler aquelas palavras. O aviso era claro, mas o que exatamente Clara queria dizer com eles? E quem estava observando? Sua mente começou a girar em torno de possibilidades assustadoras. Mas o impulso de descobrir a verdade, de encontrar a irmã de Eduardo e de finalmente entender o papel de sua mãe nesse mistério, não a deixava parar. Ela rapidamente pegou a chave do carro e decidiu sair. Não importava o que Clara dissesse, Ana sentia que não havia mais volta. Ela precisava encontrar respostas. Mas sabia que estava se arriscando. Cada passo que ela dava a aproximava mais de algo perigoso. A sua jornada estava prestes a se tornar uma corrida contra o tempo. Ela dirigiu pelas ruas da cidade, seu pensamento turbulento e os olhos fixos no caminho à frente.
O telefone vibrava na sua mão, mas ela ignorou. Não podia se dar ao luxo de se distrair agora. Quando chegou a um prédio antigo, uma sensação de desconforto tomou conta de seu corpo. Era um local que ela reconhecia, mas não sabia de onde. Como se aquele lugar tivesse sido esquecido na memória, mas agora, de alguma forma, estivesse voltando à tona. Ela olhou ao redor e viu que estava deserta. Nenhuma alma à vista, mas a tensão no ar era palpável. Ela estacionou o carro e, com o coração acelerado, caminhou até a porta do prédio. O ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela tocou a campainha, esperando que alguém atendesse, mas não houve resposta. Sem hesitar, puxou a maçaneta da porta e entrou. O silêncio dentro do edifício a envolveu imediatamente. Os passos ecoavam pelas paredes vazias. Cada esquina parecia esconder um segredo sombrio. Ao se aproximar de uma sala no final do corredor, uma luz fraca piscava do lado de fora. Ana deu um passo à frente, tentando controlar a respiração. Ela estava próxima de algo grande. Algo que poderia mudar tudo. Mas o que ela não sabia era que, a cada passo, estava se aproximando de uma verdade que poderia destruir sua vida. Ela empurrou a porta, e o que encontrou dentro a fez parar em choque. No centro da sala, uma mesa estava coberta com papéis e documentos. Mas o que realmente a fez congelar foi a figura em pé ao lado da mesa. Um homem de terno escuro, com um sorriso enigmático, a observava. Era Eduardo. Ana, você deveria ter ficado fora disso, disse ele, com uma calma desconcertante. Ela sentiu o sangue gelar. Não fazia sentido. Como ele estava ali? Como ele sabia onde ela estava? A pergunta se formou em sua mente, mas antes que pudesse responder, ele deu um passo em sua direção. Eu sei o que você está tentando fazer. Sei que quer descobrir a verdade, mas você não entende o que está envolvido. Não é apenas uma história de família, Ana. Isso é muito maior do que você imagina. Ana se sentiu pressionada, mas não podia recuar agora. Ela tinha que entender. Tinha que confrontá-lo. O que você está fazendo aqui, Eduardo? O que é tudo isso? Você está envolvido no desaparecimento da sua irmã? Ele a encarou por um momento, como se ponderasse se deveria ou não revelar mais. Depois, com um suspiro, falou. Minha irmã está viva, Ana. E é melhor você começar a entender que, se continuar investigando, vai se meter em algo do qual não vai conseguir sair. As palavras de Eduardo a atingiram como uma tempestade. A irmã dele estava viva. Isso mudava tudo. Mas o que ele estava dizendo sobre os riscos de continuar? O que mais estava envolvido nessa trama? Ela o encarou, determinada a entender o que ele queria dizer. Mas antes que pudesse perguntar mais, o som de passos apressados interrompeu a conversa. Vários homens vestidos de preto apareceram na porta da sala. Seus rostos eram impenetráveis, e o ambiente, de repente, se tornou ainda mais tenso. Parece que nossa conversa chegou ao fim, Ana. Eduardo disse, sua voz mais fria do que nunca. Agora, você vai ter que escolher de que lado quer estar. A tensão aumentou. Ana sentia o peso das palavras dele em cada parte de seu ser. Ela estava no meio de uma conspiração que ia muito além do que imaginara. E agora, ela teria que fazer uma escolha. Escolher entre saber a verdade ou se proteger daqueles que estavam dispostos a fazer qualquer coisa para manter os segredos enterrados. Ana sentia o peso das palavras de Eduardo. Cada segundo parecia se arrastar, e a tensão na sala se tornava insuportável. Ela estava cercada, sem saída, mas o fogo da determinação queimava dentro dela. Não podia voltar agora. Tinha que entender o que estava acontecendo, custasse o que custasse. Os homens à sua volta começaram a se aproximar, e o medo se instalou em seu peito, mas ela não cedeu. Olhou diretamente nos olhos de Eduardo, tentando não mostrar a apreensão que sentia. Ele, no entanto, estava calmo, quase como se tudo aquilo fosse parte de um plano maior. O que você quer de mim, Eduardo? Ela perguntou, a voz firme, apesar do pavor que sentia. Eduardo deu um passo em sua direção, ainda sorrindo com aquele sorriso enigmático que a deixava desconfortável. Eu quero que você entenda, Ana, disse ele com um tom suave, mas ameaçador. Tudo o que você está fazendo, tudo o que você está buscando, está prestes a se tornar uma grande dor para todos. Você tem noção do que isso significa? Você está mexendo com pessoas poderosas. Pessoas que têm mais poder do que você jamais poderia imaginar. Ana balançou a cabeça, tentando entender. Seu coração batia forte, mas ela se forçou a manter a compostura. Não podia deixar que o medo a dominasse. Você está me dizendo que não há mais escolha?
Que tudo o que eu posso fazer é ficar em silêncio e viver com isso. Ela disse, tentando manter a calma, embora a raiva começasse a surgir dentro dela. Eu estou dizendo que você tem uma escolha, sim. Eduardo respondeu, dando um passo mais perto. Você pode desistir agora. Pode ir embora e esquecer que isso tudo aconteceu. Pode voltar para sua vida tranquila, sem saber mais do que já sabe. Ou você pode continuar investigando. E se continuar, vai perder tudo. A verdade vai destruir sua vida e a vida das pessoas que você ama. Ana ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Ela sentia o peso de cada uma delas, mas algo dentro de si não a deixava desistir. A verdade era a única coisa que ela queria. A resposta para os mistérios que a cercavam estava ali, à sua frente. Ela não podia simplesmente desistir. Eu não vou desistir, Eduardo. Eu preciso saber o que aconteceu com a sua irmã. Preciso entender o que está acontecendo e por que você está envolvido nisso. E, se for preciso, vou enfrentar as consequências. Disse ela, com uma voz que surpreendeu até a si mesma. Eduardo suspirou e olhou para os homens ao redor. Eles se mantiveram em silêncio, aguardando sua decisão. Ele parecia pesar suas palavras, mas, no fundo, Ana sabia que ele já tinha feito sua escolha. Ele sabia que ela não iria retroceder. Então, prepare-se para o que vem a seguir, disse ele, finalmente. Porque, a partir de agora, você não vai mais ser apenas uma espectadora. Você vai se tornar parte disso. E não há como voltar atrás. Com essas palavras, ele fez um sinal, e os homens começaram a se mover em sua direção. Mas, antes que Ana pudesse reagir, Eduardo levantou a mão, pedindo para que parassem. Espera, ele disse, sua voz agora mais grave. Eu vou te dar uma chance. Mas entenda que, ao aceitar, você vai se envolver em algo muito maior. Algo que está além do que você pode imaginar. Ana estava atônita. O que ele queria dizer com isso? Ela estava prestes a descobrir um segredo tão profundo que poderia mudar tudo o que ela pensava saber sobre sua vida e sua família. Era demais para processar, mas ela sabia que não havia mais retorno. Seu destino estava entrelaçado com aquele mistério, e agora ela tinha que tomar uma decisão. Ela olhou para ele com determinação. Não havia mais espaço para dúvidas. Ela estava pronta para encarar o que fosse necessário, mesmo que isso significasse ir contra tudo o que ela conhecia. Eu aceito, disse Ana, com uma voz firme, sem hesitação. Eduardo assentiu, como se esperasse essa resposta, e fez um sinal para que os homens a seguissem. Ele a guiou até uma sala atrás de uma porta escondida, onde as respostas que ela procurava finalmente começariam a surgir. Ana estava prestes a descobrir que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela havia se arriscado demais, mas sabia que, por mais perigoso que fosse, era a única maneira de encontrar a verdade.